Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro, Dia das Bruxas. Nós vamos falar no programa O que dizem os gráficos, se os gráficos vão aprontar alguma bruxaria nas commodities. Vamos conversar com o meu colega e é analista, especialista nessa parte de análise gráfica, técnica, Rafael Silveira. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Muito bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que acompanham nossos vídeos de safras. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dos gráficos. Eles estão trazendo aí algumas mudanças para a gente. Olha só, tudo na sexta-feira, 13. Vamos ver então. Eu lembro para você que aqui em Safras TV, nosso canal no YouTube, é muito importante que você se inscreva, que ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal, em algumas ocasiões até mais de um vídeo. E assim você fica sabendo, atualizado sobre os nossos novos materiais. Safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio em um só lugar, tudo lá. Tem a nossa agência de notícias, com o trabalho dos nossos jornalistas, assim como eu que também sou jornalista, e também o trabalho do Rafael e dos outros colegas consultores de safras e mercado, muita estatística, muitos gráficos, inclusive o Rafael vai compartilhar daqui a pouco a tela dele, com alguns gráficos da nossa plataforma Safras. Conheça, então. O meu recado inicial, que a gente sempre destaca, é que esse nosso programa no YouTube, o que dizem os gráficos, não tem como objetivo trazer recomendações de compra ou venda de ativos. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz é uma leitura, uma análise da parte gráfica, técnica, de commodities da Bolsa de Chicago e de Nova York. Chicago, soja, milho e trigo. Nova York, café, açúcar e algodão. Pessoal do nosso departamento operacional, na figura do Gilmar, depois deixa ali listadinho. Se você quiser clicar só por algum determinado produto, clica ali e busca, mas seria interessante ver todas as análises técnicas que a gente apresenta aqui. Então vamos lá, Rafael, vamos começar pela soja, Bolsa de Chicago, sem mais delongas nessa sexta-feira 13. A gente, no nosso último programa, a gente tenta gravar de duas em duas semanas, a gente gravou no dia 29 de agosto, estava indefinido a soja em grão na Bolsa de Chicago. Vou Uhum. compartilhar aí a tela e ver o que agora nos apresenta a soja. Ontem teve relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sempre mexendo bastante com os mercados, né? Temos aí, então, o que nós temos de indicativo para a soja no contrato novembro, Rafael? Bem, Alessandro, a última vez que a gente tinha conversado, a gente falou que o cenário para a soja era um pouco interessante, porque a gente tinha uma movimentação muito firme de baixa, tá? O mercado respeitando esses topos anteriores de preço dentro dessa linha de tendência, porém, se quebrasse a linha, tinha chance desse mercado buscar novas movimentações positivas, tá? E a gente está vendo um cenário assim agora, tá? Tecnicamente, no curto prazo, o mercado pode ter ainda alguma alta, tá? Na minha visão. Por quê? Porque ele quebrou essa linha de tendência de baixa, ele rompeu, né, essa movimentação desses topos, essa progressão de topo e fundo em queda. Ao mesmo tempo, ele rompeu com uma grande força compradora. Olha o tamanho dessa baixa, isso aqui é bastante volume comprador, tá? Nessa região de rompimento. Além disso, a gente já tem as médias móveis abaixo do preço, então acredito que o mercado ainda pode mostrar sim alguma movimentação positiva, nem que seja uma oscilação de volatilidade, mas acho sim que o mercado pode, pelo menos buscar essa resistência que a gente deixou e ainda não foi tocada, né? Mas pode buscar essa resistência mais ou menos ali ao redor de 10 dólares e 45, 10 dólares e 40 por bushel nesse contrato aí de novembro, tá? Então acho que no curto prazo o mercado ainda deve puxar um pouquinho para cima. Maravilha! Vamos mudar então agora a tela para o milho Bolsa de Chicago. Milho Bolsa de Chicago, se não me engano, a gente vai olhar vamos sim olhar o contrato dezembro. Exatamente. Nós tínhamos uma tendência indicada em 29 de agosto, no nosso último programa, de alta para o milho na Bolsa de Chicago. E a setinha continuou para cima ali, ó. Exatamente. Inclusive, o nosso alvo permanece, tá, nessa região aqui de 4,24, tá? Por quê? Porque é a última resistência que não foi rompida. O mercado quebrou também essa linha de baixa, tá a favor das médias e tem um volume comprador bem interessante aqui também, tá? Então, eu acredito ainda que esse mercado deve, no curto prazo, pelo menos buscar essa última região de resistência
de preço, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Se ele vai romper essa região de preço, se vai ter força, volume comprador, como é que vai estar os indicadores, mas no curto prazo acredito que o mercado ainda deve buscar essa região de preço como alvo, tá? Maravilha! Agora a gente muda para o trigo, Bolsa de Chicago. Trigo também é o nosso contrato dezembro de 2024. Nós tínhamos no dia 29 um cenário indefinido, nebuloso, esfumaçado quase que nem todo o nosso Brasil, infelizmente, por causa das queimadas. Mas vamos lá, o que que a gente tem para o trigo aí? Uma tendência positiva na setinha ali, Rafael. Exatamente, Alessandro. Ele estava um pouco mais confuso, né? Mas agora o mercado parece tecnicamente mostrar aqui algumas movimentações que permitem a nossa leitura, né? Por exemplo, o mercado está saindo numa região de fundo que estava bem sobrevendido, tá? Botando aqui, ó, um maior volume comprador, tá? Então, rompendo essas regiões de topo anterior e trabalhando já com preço acima das médias, tá? Tanto uma média mais longa, assim, entre médio prazo e as médias de curto prazo. Então, nesse momento, tecnicamente, o mercado mostra para a gente também uma força um pouco mais positiva. Acredito que ele deve buscar esse último preço aqui como alvo de resistência, tá? Ali no 614, tá? Centavos aqui no caso. Então, acredito que o mercado deve buscar aqui essa região de preço, que é a última resistência que não foi rompida ainda pelo mercado, tá? Então, é um alvo para a gente, acho que o mercado tem força para isso e aqui segue mais ou menos a mesma característica do milho. Se romper para cima, e dependendo do volume, pode ter uma força ainda maior, ou aqui a gente pode ter novamente uma batalha, né, entre os comprados e os vendidos, e pode até jogar esse preço para baixo, mas ele está a favor das médias, então acho que tem um viés ainda mais positivo, tá? Para o trigo aqui no caso. Beleza, vamos passar agora, saímos de Chicago e vamos para soft commodities na Bolsa de Nova York, começando pelo café. Café arábica, mercado que segue sempre muito volátil. Olha, Subindo bastante, inclusive. o café, ele tem muita preocupação na parte dos fundamentos, né? Um clima desfavorável aí, muita seca, né? E tem agora essa questão toda das queimadas, que também a gente precisa avaliar melhor o impacto. É chegado o período agora de floradas, que vão resultar lá na safra do ano que vem, e precisa chuva para abertura de floradas e continuidade de chuvas para o pegamento dessas floradas para o desenvolvimento da safra. O problema é que está muito seco e até tem previsão de uma melhora agora no final de setembro, mas vamos ver, né? Mas o que, que dizem os gráficos no café? A gente, no dia 29 de agosto, o último programa, estava um cenário difícil aí de avaliação. A gente não pontuou assim com setinha para cima ou para baixo. Não estou vendo seta aí indicativa, então continua nebuloso, Rafael. Bem, Alessandro, na verdade aqui eu acho que até esqueci de botar a seta, tá? Seria mais, novamente, uma seta para cima, por quê? Porque o Opa, mercado, tecnicamente, ele está de alta, tá? A gente está vendo progressão de topos e fundos cada vez mais altos, só que é uma movimentação bem estranha, porque parece que o preço está se encurtando, tá? Nessa faixa de máxima e mínima. Então pode até ter uma correção. Se ele quebrar, por exemplo, esse último fundo aqui, daí o mercado poderia ter uma correção um pouco mais forte, tá? Mas não é o que está acontecendo no momento, a gente tem que aguardar. Eu acredito que ainda tem um viés positivo, porque a força compradora está aparentemente ganhando, né, espaço, então, e as médias também estão acompanhando o preço, então a gente tem que aguardar aqui. Mas tem um viés técnico ainda mais, ainda positivo, tá? Não que não possa acontecer uma reversão, sempre pode ocorrer, mas a gente tem que seguir aí, é o que os indicadores estão dizendo para a gente nesse momento, né? A progressão de topo e fundo é de alta, é ascendente, então o preço continua aí dentro de uma tendência mais altista, pelo menos no curto prazo. e o índice aquele que aponta quando está de sobrecompra sujeito a alguma correção, como é que está ali, o Rafael? Olha, ainda não está dando uma margem de sobrecomprado para a gente, tá? Embora, mas isso é por causa mais desse cálculo, né? Sobrecomprado esse preço tá? Ele está um pouco sobrecomprado, sim. Então, porque ele tá subindo muito rápido aqui também. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque pode mostrar sim alguma Claro. movimentação negativa, tá? Mas a Show. tendência parece, tecnicamente pelo menos, altista, pelo menos no curto prazo, né?
Saímos do contrato dezembro do café e vamos para o açúcar. O açúcar eu acho que ainda é o contrato outubro, não? Acho que é assim, é outubro. O açúcar Nova York a gente também não taxou, ele colocou ali uma seta no último programa, porque também estava um cenário mais difícil de avaliação. Como é que estamos com açúcar agora, Rafael? Bom, parece ainda que não tem uma definição muito certa de tendência aqui, tá? O mercado está bem volátil, mas está respeitando essa linha de tendência de queda. Então, ainda segue no que a gente falou no último vídeo, ele tem que quebrar a linha para cima, botar a força compradora, trabalhar o preço acima e a favor das médias, né, para ter uma nova movimentação de alta. Mas ele também pode cair aqui, tentar buscar esse último fundo não rompido. Então, o mercado está um pouco lateralizado, né? Operando com alguma volatilidade aí também no curto prazo. A gente tem que esperar uma formação um pouco melhor aqui para definir um lado mais certo do mercado, né? Show! Vamos para o nosso último, então. Algodão, Bolsa de Nova York. E no algodão a gente tem o contrato dezembro. Passamos aí no último programa, a gente tinha colocado aí uma tendência positiva para os preços, né? Embora desde o dia 29 o mercado esteja com altos e baixos, aí a setinha continua apontando para cima ali, Rafael. Exatamente, Alessandro. Bom, a gente falou no último vídeo que o mercado podia buscar uma alta e realmente ele tentou, ele trabalhou em alta algumas vezes, mas está vendo que tem bastante volatilidade, tá? Então o mercado está um pouco lateralizado aqui, mas o viés técnico ainda é positivo. Eu acredito que ele vai buscar esse alvo que a gente está botando aqui, tá? 72,68. Eu acredito que vai chegar nisso. Por quê? Porque a gente tem um rompimento dessa baixa aqui que era bem forte, o preço opera acima da média e ele está deixando aqui pivôs, tá? Não está rompendo os fundos anteriores para baixo, tá? Então a gente tem resposta compradora e eu acredito que esse mercado deva, pelo menos no curto prazo, buscar esse último alvo, que é nessa região de topo anterior, que na verdade é uma resistência de preço e serve para a gente como uma projeção de alvo para preço, pelo menos no curto prazo, né? Então acho que ainda tem um viés positivo aqui na questão aí do algodão, tá? Excelente, Rafael. Muito obrigado. Eu não sei se tu tem algum recado final para a gente concluir. Peço para tu tirar o compartilhamento aí para a gente terminar em tela cheia. Algum recado final em relação ao nosso programa de gráficos? Bom, essa semana a gente teve uma clareza melhor, tá? Pelo menos tecnicamente, né? A gente tem que lembrar o pessoal que a análise técnica ela usa uma matemática, ela usa indicadores, então a gente trabalha dentro dessa movimentação para pegar aí pontos de virada do preço, pontos estratégicos, né? Que mostrem para a gente onde é mais barato, onde é mais caro na média, pelo menos o que o mercado acredita. E essa semana a gente teve aí algumas indicações melhores, aí o mercado parece um pouco mais direcional, pelo menos para a maioria das commodities que a gente analisa aqui, né? Fazendo um balanço aqui, Rafael, na Bolsa de Chicago. Bom, de todos os mercados, os seis que a gente avaliou, soja, milho, trigo, café, açúcar e algodão, todos estão apontando para cima, menos o açúcar que está mais indefinido. Mas então, olha, é um cenário por exemplo, para produtores e tal, interessante aí, né? E de positivo, né? Não que a gente torça para o preço subir ou cair, não é Sim. esse o objetivo. Mas tá com um cenário de alta para esses mercados, né? E Isso, vamos acompanhar no nosso próximo se vai ser assertivo, né? claro, claro. Esse- Fazendo um ponto aqui, né? A gente mostra ali um panorama, mas como a gente sempre fala, né? O mercado pode acontecer aquela movimentação hoje, por exemplo, ou pode levar 30 dias para acontecer aquela movimentação, né? Isso depende do mercado, que é a oferta e a demanda, né? Negociando o preço. Então é sempre importante a gente falar isso, né? E que também o mercado também é muito imprevisível, né? A gente, às vezes pode acontecer totalmente o contrário, depende aí também da psicologia das massas das pessoas, do lado financeiro, uma série de fatores, mas a gente vai trabalhando aí, tentando buscar sempre otimizar e achar o melhor cenário possível aí, pelo menos tecnicamente, né? Que é o Sempre, objetivo da gente, né? sempre lembrando que a análise técnica é uma forma de tu avaliar o mercado que se complementa com outras análises, como análise de fundamentos, oferta, demanda, né? Uma questão financeira que tem mexido demais com os mercados, sobe e desce do petróleo, sobe e desce do dólar. Semana que vem tem aí a super quarta com decisão de juros dos Estados Unidos. Isso sempre mexe demais com os mercados, né? Inclusive se for confirmada uma tendência de que, só estendendo um pouco o assunto, mas se for
confirmada uma tendência de queda, início de queda de juros americanos, é interessante para os commodities agrícolas. Então, vamos acompanhar isso aí e, por isso, você tem que ficar ligado em Safras e Mercado. Todas as informações estão na nossa plataforma Safras. Fique com a gente também nas nossas redes sociais que estão na descrição do nosso vídeo. E o nosso vídeo sempre procure aí, se inscreve no canal, né, ativa as notificações, deixe seu like, compartilhe, enfim, assim o nosso canal vai crescendo e é sempre bom em relação às nossas informações. E também ali tem na descrição do vídeo os próximos eventos e cursos de safras e mercado. Rafael, nesta sexta-feira 13, te agradeço demais. Vamos em frente. Um abraço para ti, bom final de semana e bom final de semana a todos. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, pessoal que assiste os nossos vídeos. Eu peço também, né, mais uma vez que o Alessandro falou, acompanhem nossos vídeos, comparem com os vídeos anteriores, vê se vocês gostam. Pode deixar os comentários, a gente vai responder, tá? Então é muito importante isso, tá certo, pessoal? Agradeço aí, Alessandro, e um bom final de semana para você e para todos. Um abraço.